Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Quero ler esse texto com você. Temos aqui uma história dramática e algumas lições espetaculares para a nossa vida. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Está dando microfonia? Abaixa só um pouquinho o meu microfone. 2 Crônicas 20, verso de 1 a 20. Eu quero ler com você esse texto. Diz assim a palavra de Deus. 2 Crônicas 20, verso de 1 a 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante de teu povo Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de Coatitas e dos Coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém,
crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Vamos orar mesmo assentados, queridos. Fechem os olhos. Meu Pai, nós queremos te agradecer, porque a nós que estamos aqui nessa noite, o Senhor tem dado o privilégio, a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de sermos ministrados por ela e de sermos, ó Deus, trabalhados no nosso coração pelo Teu Espírito. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite esta palavra não fique apenas sobre a nossa mente, mas que ela possa, ó Deus, banhar o nosso coração, trazendo quebrantamento, trazendo sensibilidade, trazendo, ó Deus, transformação para a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus, repreendendo toda ação do diabo que se levanta contra a nossa vida, tentando nos impedir de entender, de compreender e de aceitar esta palavra. Nós repreendemos essas ações do maligno, que tenta roubar de nós a ministração da fé que há nesta palavra. Nós oramos abençoando a Tua congregação, ó Deus, abençoando o Teu povo que está aqui, e é no nome de Jesus que oramos, amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero pensar um pouco com vocês sobre um tema nessa noite. Quando não sabemos o que fazer. Quantos aqui já tiveram essa experiência de estar diante de uma situação, de estar vivendo uma circunstância, e você não sabe o que fazer, e você não tem uma solução para aquilo? Eu estava pensando na minha vida pessoal e particular, quantas vezes já me aconteceu de eu estar diante de situações como pastor e não saber o que fazer, literalmente, não ter a menor ideia de como resolver o seu problema. Quando eu não sei o que fazer, pelo menos a primeira coisa que eu faço é ficar bem quietinho 15 dias, só orando, não me mexendo, não me precipitando, e se eu estiver nervoso, então eu fico bem quietinho 15 dias, ouvindo a palavra de Deus, orando sobre aquele assunto, para então começar a me mover. O que você faz quando você não sabe o que fazer? Quantos aqui já passaram por isso? Eu não sei o que fazer diante de uma situação. Alguém já viveu isso? Só eu? Não? Então vai te ajudar muito hoje. Preste atenção. O texto que nós lemos diz que uma crise muito grave bateu à porta do rei Josafá. A Bíblia diz aqui nesse texto que vários exércitos inimigos se uniram numa coalizão contra Josafá e invadiu a terra de Judá. A crise era tão séria, o negócio era tão complexo, que o verso 12 do texto que nós lemos nos diz aí que o próprio rei chegou a dizer: não sabemos nós o que fazer. A crise, quando chega, ela já é desafiadora para a minha vida e para a sua vida, e ela piora mais ainda quando a gente não tem ideia do que fazer diante da situação. A Bíblia diz que Josafá estava encurralado por uma grande multidão fortemente armada, não havia tempo para ele reagir. Josafá não tinha recurso para poder resistir a todo aquele aparato militar que agora estava vindo contra ele para varrer Jerusalém da face da terra. A multidão era muito grande, o exército era muito forte, a tragédia que estava a caminho era, humanamente falando, irremediável, não tinha solução nem saída. A Bíblia chega a dizer que Josafá, um grande rei, ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Não só isso, a Bíblia diz que ele convocou a nação para orar e também para jejuar, e a sua oração, diz aí no verso 2, foi a seguinte: ele diz assim: nosso Deus, acaso não executará tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Preste atenção, diante da crise, diante de uma situação desesperadora, a Bíblia diz que Josafá admite a sua incapacidade,
Ele olha para dentro de si, olha para a sua nação e ele não encontra recurso para resolver aquele negócio. Ele reconhece que não sabe o que fazer, mas a Bíblia diz que ele põe os olhos em Deus. E daqui, dessa fala de Josafá, eu quero tirar algumas lições. O que nós podemos tirar de lições desse texto quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Então preste atenção. Quando você estiver diante de uma situação que você não sabe o que fazer com ela, lembre-se desse homem, Josafá, porque ele nos ensina muito sobre isso. Veja, em primeiro lugar, quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração e jejum. O verso 3 diz aí: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Meus amados irmãos, há momentos na nossa vida em que os problemas e as dificuldades, eles vêm contra a nossa vida como se fosse uma enxurrada. Parece que as coisas vão acontecendo e se avolumando contra nós. Os problemas às vezes parece que vêm como uma avalanche sobre a nossa vida. Parece que os problemas às vezes eles vêm contra nós como se fosse um terremoto, destruindo tudo ao nosso redor. Às vezes os problemas eles nos engolem e a gente não sabe o que fazer. Nessas horas os nossos recursos eles são absolutamente insuficientes para nós enfrentarmos aquela situação. E nada podemos fazer senão recorrer a Deus e clamar por sua ajuda e socorro. A Bíblia diz que Josafá e o seu povo com ele jejuaram até que Deus disse o seguinte: neste encontro não tereis de pelejar. Quando Josafá viu aquela crise e ele não sabia o que fazer, a primeira atitude dele foi orar e jejuar, buscar o Senhor. E a Bíblia diz que eles venceram jejuando e orando. Quando você não souber o que fazer, escute o que eu vou te dizer: a crise é grande, a dificuldade é enorme, a angústia está sufocando o seu pescoço, apertando o seu coração, e você não sabe o que fazer. Pare tudo, vai orar, vai jejuar. Você e eu conhecemos inúmeros personagens bíblicos que prevaleceram diante daquilo que eles não sabiam o que fazer, apenas orando e jejuando. Não é apenas, jejum e oração têm um poder sobrenatural. O jejum rasga os céus e abala o inferno, porque quando nós nos jejuamos e oramos, o céu desce até onde nós estamos. E quem, por exemplo, você se lembra que venceu assim quando não sabia o que fazer? Eu tenho um monte de nome para te dar. Primeiro é Esther. Alguém se lembra da rainha Esther? O decreto já estava assinado, a morte do seu povo, a destruição do seu povo. O que fazer? Não havia o que fazer, mas ela fez. Ela decretou um jejum de 3 dias. E você e eu conhecemos a história, a mão de Deus mudou a circunstância. Outro que não sabia o que fazer diante da corrupção. Preste atenção. A corrupção política, ela não é só no Brasil, não. Ladrão do Lula, ladrão de todos os políticos. No Brasil ninguém salva, irmão. Ninguém salva na política. Ninguém. Mas Daniel, você leu na Bíblia, um homem que administrava 120 cidades, e havia uma corrupção tão grande que os outros sátrapas eram corruptos e ladrões. Como Daniel não entrou no esquema, ele foi jogado numa cova de leões através de trapaças, articulações políticas malignas, como acontece até hoje. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas a Bíblia diz que Daniel prevaleceu. Por quê? Porque ele era um homem que jejuava, um homem que clamava e que buscava a Deus. E todos nós hoje fazemos aí até o jejum de Daniel, 21 dias. Ele venceu como? Orando e jejuando. Mas só Daniel? Não. Você conhece o caso de Esdras.
Quando ele volta para Jerusalém, depois de ver a sua nação destruída, antes, quando ele está saindo e voltando para Jerusalém, ele para 3 dias e com todo o povo jejua, pedindo a Deus proteção e livramento. Sabe o que acontece? Esdras chega a Jerusalém com vida, em perfeita saúde, e ele é usado por Deus de maneira extraordinária. Nós temos muitos exemplos. Nós hoje vivemos um tempo, irmãos, e dias de guerra espirituais tremendas, mas sabe o que eu percebo? Muitos crentes entre nós são carnais, e eles preferem ficar parados. Eu fico abismado com alguns de vocês, e com aqueles que nos assistem. Tem crente, por exemplo, quarta-feira agora a gente tem culto de libertação, e tem crente que não gosta de culto de libertação. A estupidez do nosso meio, me perdoem a linguagem, eu estou pedindo desculpa, mas a estupidez do nosso meio, ela é tão grande, que tem gente que acha que se não mexer com os capeta, com os demônios também não vão te incomodar. Deixa eu te dizer uma coisa, já está dentro da sua casa. Você que não vem, já tem demônio lá dentro. Pastor, misericórdia, deixa de ser estúpido, me perdoe de novo. Quando Jesus celebrou a última ceia, tinha demônio na ceia? Ou eu que leio a Bíblia de maneira errada? Tinha ou não tinha capeta na mesa? Quem era? Judas. Você falou assim, mas alguns de vocês são desavisados. Não, o capeta entrou depois que Jesus deu um pedaço de pão para Judas e diz assim, o que tem que fazer, faz agora. Você esqueceu que a Bíblia diz que ele fazia o quê? Roubava o dinheiro da bolsa de Jesus. Ele era tesoureiro, Adalto, e metia a mão no dinheiro da igreja. Lá, ladrão, safado, sem vergonha. O capeta estava na mesa da ceia. E você acha que ficando em casa, não gosto com libertação, porque eu não vou mexer com os capetas ficam lá, eu fico de cá. Não existe campo neutro. Ou você está dentro ou você está fora. E o diabo entra rasgando quando você acha que ficando em casa você vai se proteger. Não vai não, ele vai deitar o cacete na tua vida, e já está deitando se você não percebeu ainda. Sabe, irmãos, nós somos a igreja de Cristo, e as portas do inferno estão diante de você, mas elas só não vão prevalecer contra a sua vida quando você tiver coragem de enfrentá-la, não se acovardando, não fugindo, não se omitindo. A Bíblia diz que Josafá tinha uma questão, o que fazer? Eu não sei, mas ele tomou uma atitude, vamos orar e vamos jejuar, e a oração e o jejum abriu os céus, abriu as portas, trouxe vitória, trouxe livramento. Você não sabe o que fazer? Muitas vezes nem eu. Fique quietinho, dobre os seus joelhos e decrete um tempo de jejum e oração. Porque quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa que você pode realizar é parar tudo, jejuar e orar e ouvir do seu Senhor qual é o caminho a ser seguido. A sua luta espiritual, é tempo da gente buscar o Senhor com jejum, mas o crente carnal, ele prefere festejar, ele prefere distrair-se com qualquer coisa. O jejum bíblico, querido, é quando você e eu decidimos não comer, porque a nossa determinação de buscar ao Senhor é tão intensa, porque a nossa luta espiritual exige tanto da gente, que nós abandonamos temporariamente até mesmo as necessidades mais básicas que temos para buscar a face do Senhor. Isso é o jejum. Jejue porque você deseja se aproximar do Senhor. Jejue porque é tão precioso para você estar diante de Cristo, que você quer jejuar. Jejue porque você quer buscar o melhor de Deus para a sua vida. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está disposto a assumir essa atitude correta de buscar a Deus através do jejum? Você tem essa disposição? Quem sabe essa atitude que está faltando a você, para que você alcance a vitória tão desejada, para que as circunstâncias que estão te oprimindo possam mudar de cara. Quando a gente não sabe o que fazer, a melhor coisa a fazer
é orar e jejuar. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender dessa atitude. A pior coisa que você pode fazer, quando não sabe o que fazer, é sair tomando decisões precipitadas. Elas vão arruinar você. Quando você não souber o que fazer, ore e jejue. Foi isso que Josafá ensinou. Em segundo lugar, quando você não souber o que fazer, confie nas promessas de Deus. Veja o que dizem aí para mim e para você, os versos 4 ao verso 12. Eu não vou ler, porque ele é muito grande. E o que é que diz aí? A Bíblia diz que quando Josafá não sabia o que fazer, ele convocou o povo para orar e jejuar, e ele então se ergue e faz a primeira oração. E veja, a oração de Josafá é extraordinária porque ela está fundamentada numa promessa da palavra de Deus. Josafá traz a lembrança de Deus, aquela promessa que o Senhor havia feito a Salomão quando ele inaugura o primeiro templo. E Deus diz a Salomão, naquele ato da consagração do templo, que quando viesse peste, praga ou inimigos contra a nação, se o povo dele orasse, se humilhasse e buscasse a sua face, o Senhor ouviria e responderia do céu, o Senhor agiria em favor do seu povo. Josafá, diz a Bíblia, ele não apenas orou, ele orou com uma promessa bíblica nos seus lábios. Ele ora consciente de que há uma promessa de Deus para aquela situação específica. Ele sabe que nas mãos de Deus está toda a força e todo o poder para mudar as circunstâncias, e não existe ninguém que possa resistir ao Senhor. Agora preste atenção, Josafá ele sustentou a sua oração em cima de uma promessa bíblica revelada de Deus. Ao mesmo tempo em que ele ora, ao mesmo tempo em que ele jejua, ele está fundamentado em cima de uma promessa. Ele abre as Escrituras e ele fundamenta o seu pedido nesses princípios da promessa de Deus. Agora preste atenção em mim. Olha aqui para mim. Você e eu oramos com mais eficácia e eficiência quando nós ancoramos os nossos pedidos nas promessas da palavra de Deus. E por que isso te garante uma vitória extraordinária? Porque se há uma promessa de Deus para aquela situação específica que nós estamos enfrentando, para aquela circunstância específica, triste, desafiadora que nos oprime, e nós estamos enfrentando, quando nós oramos com uma promessa de Deus revelada sobre isso, o Senhor é aquele que tem zelo em cumprir a sua palavra e fidelidade em realizar o que ela diz. Qual tem sido a sua atitude quando as dificuldades rondam a sua vida? Qual é a sua atitude? A atitude da maioria das pessoas quando a dificuldade ronda a vida delas, o normal, infelizmente, é que a maioria das pessoas murmuram, reclamam, questionam a Deus dizendo: Senhor, eu tenho sido fiel na tua casa, eu tenho sido obediente aos valores e princípios da tua palavra, por que essas coisas estão sobrevindo à minha vida, à minha casa? Eu não estou entendendo. Questionamos Deus. Qual tem sido a sua atitude quando a crise bate à sua porta? Deixa eu te dizer uma coisa, querido e querida, o modo como Josafá reagiu, ele pode te ajudar a superar os seus problemas e a vencer as suas dificuldades, quando houver uma situação que você não sabe o que fazer diante dela. Examine as Escrituras, encontre uma promessa de Deus sobre aquele assunto, e fundamente a sua oração nela. Sabe qual será o resultado? Para todas as promessas de Deus só existe uma palavra: sim, vitória, mudança. Fundamente a sua oração numa promessa, porque Deus não nega as promessas que Ele mesmo realizou na sua palavra.
Se Deus prometeu, já foi escrito. Ele é o quê? Fiel para cumprir. Josafá não sabia o que fazer, mas ele orou e jejuou. E a segunda coisa, ele fundamentou a sua oração em cima de uma promessa. Em cima de uma promessa. E Deus agiu, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender do que disse. Em terceiro lugar, quando você não souber o que fazer, ouça a palavra de Deus e obedeça. É isso que diz aí o texto que lemos do verso de número 13 ao 19. Também não vou ler porque ele é grande, mas preste atenção, que está escrito entre o verso 13 e 19. Quando todos os homens e mulheres de Judá se reuniram para orar, para falar com Deus, Josafá, ele faz uma oração, como eu disse, trazendo nos seus lábios uma promessa da palavra do Senhor. E quando Josafá acaba de fazer essa oração, que começa aí, dita no verso 12, ele acaba de orar com aquela promessa de Deus nos seus lábios. A Bíblia diz que Deus coloca a sua palavra na boca de um homem chamado Jaziel, e ele então se levanta e encoraja todos eles a não olharem para as circunstâncias e a não temerem as ameaças do inimigo que estava às portas de Jerusalém. Ele os encoraja a ouvir a palavra de Deus. E quando Josafá ouve a palavra de Deus, a Bíblia nos diz, nos mostra, nos revela que Josafá teve uma atitude de fé, que Josafá teve uma atitude de coragem, que Josafá, ele não alimentou no seu coração o fracasso, a derrota e o pavor. Ele confiou na palavra de Deus. Preste atenção, querido, mas muita atenção nisso. Fique você sabendo que não adianta você, eu ou qualquer pessoa, não adianta a gente orar e gastar tempo com a oração, se nós não estivermos dispostos a obedecer todo o conselho do Senhor Jesus revelado na sua palavra, nas Escrituras. Quando você e eu deixamos de obedecer a palavra de Deus, isso mutila, aniquila as nossas orações. Tem muita gente que até ora, mas não obedece à palavra de Deus, que até se coloca em oração, mas não se submete aos princípios e às revelações da palavra de Deus. Você, quando faz isso, quando você ora, mas não obedece à palavra de Deus, você mutila, você aniquila a palavra de Deus e os efeitos dela sobre a sua vida. Quantas orações, irmãos, ficam sem respostas, porque a pessoa que orava não estava vivendo em plena obediência aos valores e princípios da palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus traz vitória, ela é a chave que abre as janelas dos céus sobre aqueles que oram. Muitas pessoas no nosso meio, quando elas não sabem o que devem fazer, aquilo que devem realizar diante de uma situação que lhes aconteceu, elas não são capazes, diante daquela dificuldade, de se submeterem em obediência à palavra de Deus. Elas até oram, mas elas anulam a oração quando elas não obedecem os princípios e da palavra do Senhor. Esse texto diz que a palavra de Deus gerou fé no coração deste povo. A Bíblia diz que ao ouvirem a palavra de Deus, ao se submeterem a ela, ao darem crédito à palavra de Deus, eles tiraram os olhos dos problemas para colocá-los em Deus, que está acima e no controle da situação. E quando você, querido, não este povo do texto bíblico, mas quando você está pressionado, quando a sua casa está ameaçada por algum problema difícil, a pergunta é: o que você faz? Como é que você se comporta? Qual tem sido a sua atitude? Deixa eu te dizer uma coisa: quando você não souber o que fazer,
Ouça a palavra de Deus e a obedeça. Porque isso vai promover um libertamento, vai promover uma libertação, uma transformação na sua vida e na sua história. Quantas pessoas chegam para mim, isso acontece diariamente, constantemente: pastor, ore por mim. Irmãos, eu posso orar por você. Até se eu falar que não vou orar, você vai embora, você nunca mais volta na igreja, porque esse pastor não quer orar pela gente. Eu até vou orar por você. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, isso vai mutilar a oração. Isso vai aniquilar os efeitos da oração. Deus não favorece desobedientes. Deus não abençoa gente rebelde. Você pode ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Você não vai encontrar um rebelde sendo favorecido por Deus. O caminho do rebelde, final dele sempre será a morte, a destruição. Por quê? Porque não se submete à palavra de Deus. Querem ver um exemplo? Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele não obedeceu à palavra de Deus. Ele veio quebrando valores e princípios durante 40 anos do seu reinado. E aí a última gota que transbordou o copo da misericórdia e paciência de Deus foi quando Israel foi para uma guerra. E aí o sacerdote Samuel disse para ele: vocês me esperem lá, porque era o hábito, nos tempos bíblicos, o pastor dar a cara no fronte de guerra. Não pegava na espada, mas orava com o exército. Abençoava o povo de Deus que ia para a batalha. Fazia sacrifício, oração em favor do povo de Deus. Samuel disse: me espere lá. A Bíblia diz que Saul foi com o exército. Samuel se atrasou. Acontece, né, irmão? Eu sou muito pontual. O culto começa às 7 horas. 7 horas eu estou começando. Mas pode ser que um dia eu me atrase. Samuel se atrasou. A Bíblia diz que Saul foi ficando impaciente, os guerreiros impacientes, e os inimigos foram aumentando de número. Aquilo foi causando um rebuliço no meio dos homens, e Saul, apertado pelas circunstâncias, mas já tinha ele quebrado vários princípios de Deus anteriormente, ele se vê apertado e ele então decide sacrificar, fazer um culto sem o sacerdote. Quando ele acaba de sacrificar, de queimar no altar, o sacerdote Samuel chega. Ele diz assim: mas o que está acontecendo? O senhor estava demorando e não sei o que e tal, a gente resolveu antecipar o culto sem a sua presença. Aí Samuel diz assim: o Senhor passou o trono de ti para alguém melhor do que você. Foi o último ato de rebeldia daquele homem. Sabe, ele orou. Saul fez culto. Saul sacrificou. Mas tudo isso debaixo da desobediência. Resultado: perdeu o reino, perdeu o trono, perdeu a própria vida, viu seus filhos todos morrerem na guerra e, por fim, ele próprio tirou a vida. Sabe, irmãos, Josafá ensina para nós que quando você e eu não sabemos o que fazer, a primeira coisa, jejue e ore. A segunda, firme sua fé numa promessa de Deus. Terceiro, obedeça a palavra de Cristo, porque sem ela ninguém alcançará a vitória. Em quarto e último lugar, quando você não souber o que fazer, louve a Deus com confiança. Há uma música que o pastor Luiz gosta muito de cantar aqui no culto de quarta-feira. Quase todo culto de quarta-feira ele canta, né? Aquela música da Cassiane, né? Está sofrendo, louve. Tem como tocar? Você consegue tocar? Aí tem a partitura aí, o pessoal?
Não? Tá. Mas ele gosta de cantar essa música. Veja só o que diz o verso 22, olha só. Quando você não souber o que fazer, louve a Deus com confiança. Verso 22 diz aí: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Ei, preste atenção aqui em mim. Quando os seus problemas parecerem insolúveis, quando as suas lutas parecerem gigantes, enormes, e parece que eu e você não vamos superar isso, faça o que fez Josafá, ore, jejue, obedeça a palavra de Deus, e acima de tudo, louve ao Senhor. O seu inimigo será vencido quando você tiver uma disposição de adorar a Deus diante do inexplicável. Querem ver um exemplo? Você e eu admiramos, falamos dele, mas quando a dor aperta na minha e na sua carne, aí é mais desafiador a gente vivenciar o que ele fez. Sabe quem fez isso? Um homem chamado Jó. Quando ele perdeu tudo, num dia só, perdeu a sua fortuna, perdeu 10 filhos, perdeu os amigos, perdeu a saúde, perdeu tudo. Ele ainda foi capaz de adorar a Deus, dizendo assim: olha, quando eu nasci sem trazer nada, eu nasci nu, não tinha um fiapo de algodão no meu corpo, e quando eu morrer, também não vou levar nada desta vida. E ele disse, isso aí é a minha versão, a versão do pastor Robert, e ele disse, de maneira muito clara, que o seu Redentor vive, e um dia ele se levantaria sobre a face da terra. Ele foi capaz de adorar a Deus nessa situação, que ele não sabia explicar, ele não sabia o que fazer diante daquilo, mas a sua mulher tinha uma receita. Você sabe que mulher gosta de receita, não sabe? Pelo menos a maioria gosta de uma receita. Eu sou muito bom para receita, viu, irmão? Eu acho umas coisas de vez em quando assim, de receita, e vou levando para a Lu e falo assim: olha que coisa maravilhosa, faz aí para gente. Sou muito bom de receita, para poder encaminhar para a Lu. Gosto da receita. A mulher de Jó tinha uma receita. A situação estava toda arruinada. Ela olha para o marido e diz assim: vem cá, você ainda é capaz de adorar a Deus no meio dessa situação? Amaldiçoa Deus e morre, homem. Mas Jó não fez isso. Ele adorou a Deus, ele louvou o Senhor no meio da sua dificuldade. Você e eu sabemos o que aconteceu. Preste atenção, querido. Eu quero convocar você em nome de Jesus nessa noite a deixar para trás todo o lamento, a deixar para trás toda a nostalgia, a deixar para trás toda a sua tristeza, a parar de justificar o seu silêncio. Eu não louvo a Deus porque o pau está quebrando lá em casa, eu não louvo a Deus porque está cheio de problema, eu não adoro a Deus, eu não canto, eu não bato palma no culto, porque a minha vida está de perna para o ar, porque a minha vida sentimental não se resolve, porque a porta de emprego não se abriu, porque o filho continua me dando problema dentro de casa, porque o meu neto é uma dor de cabeça. Eu quero te convocar em nome de Jesus a deixar a tristeza, a deixar a dor, a deixar as suas lutas, as suas dificuldades de lado, e que você adore ao Senhor. Abra a sua boca, porque quando você adora a Deus, você declara uma atitude de fé, de confiança no Senhor, e à medida que você adora, Deus vai botando emboscadas contra o seu inimigo. O diabo não levará vantagem sobre a sua vida, ele não vai pisar nas suas emoções, ele não vai oprimir os seus sonhos. Deus vai tirar as patas do diabo de sobre a sua vida e a sua casa, se você o adorar. Adore a Deus, não só quando a coisa está boa, não só quando o tempo é favorável, não só quando as circunstâncias ela está sorrindo para você.
Josafá, ele tomou uma atitude. O inimigo está à porta, tem uma palavra de Deus. Eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus. E à medida que ele cantava, que ele adorava, os inimigos iam sendo destruídos pelos anjos do Senhor. E olha, à medida que você adora a Deus aqui, à medida que você celebra o nome de Jesus aqui, lá na sua casa, você pode ter certeza de que nos céus você está emitindo um decreto de confiança, de fé, no nome de Deus, no nome de Jesus, e o Senhor dará ordem, sem dúvida, para que os anjos possam ir frustrando todas as articulações do inferno contra a sua casa. Haverá um novo tempo, haverá uma nova realidade, sua casa vai provar tempos melhores, em nome de Jesus. O Deus em que nós cremos, irmãos, o Deus em que nós confiamos, é aquele Deus que inspira canções no nosso coração e louvor nos nossos lábios, mesmo em noites escuras. Não é à toa que o salmista escreveu que a dor, a tristeza, o choro, ele pode durar uma noite, mas ele diz assim, mas pela manhã, ele diz, pela manhã haverá o que, irmãos? O que ele diz que acontece no amanhã, hein? Haverá o que? Alegria. Mas antes da alegria, você passa pela noite escura. Antes da alegria, você tem que passar louvando e adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, manifestando confiança, e você verá um tempo melhor em nome de Jesus. É por isso que quando você não souber o que fazer, encare a crise e louve o nome de Jesus. E esse nome vai abrir portas, esse nome vai trazer salvação, esse nome de Jesus vai trazer cura, esse nome de Jesus vai fazer com que o ambiente da sua casa mude, que lá na sua empresa mude. Esse nome de Jesus trará vitória para você hoje e na eternidade. Vamos ficar de pé? Quando você não souber o que fazer, então faça como fez Josafá. Vai dar certo, haverá resposta, haverá solução, haverá livramento, haverá intervenção, haverá anjos andando, haverá anjos descendo e subindo, para obedecer às ordens de Deus a seu respeito. Quando você não souber o que fazer, faça aquilo que Josafá fez. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nesta hora, pela tua palavra que veio ao nosso coração nessa noite. E nós aqui, ó Deus, queremos apresentar ao Senhor as causas desafiadoras, aquelas situações que são aos olhos humanos impossíveis, aquelas situações, ó Deus, que nos deixam, como deixaram Josafá, com o nosso coração sem saber o que fazer. É por isso que nesta hora, ó Deus, nós oramos e depositamos aos teus pés a nossa causa, a nossa situação, e oramos, ó Deus, para que o Senhor, em nome de Jesus, possa ordenar também aos teus anjos, que, ó Deus, eles possam adiante de nós, abrindo portas, ó Deus, quebrando todo tipo de arapuca e armadilha que o maligno levanta contra nós. Se é enfermidade, ó Deus, dá ordem nos céus, para que a saúde seja restabelecida. Se é um problema de ordem econômica, estende o Senhor as mãos e faz o milagre acontecer na nossa vida financeira. Se é uma necessidade, ó Deus, na área sentimental, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer novas coisas na nossa vida. Por isso, ó Deus, nós oramos, entregando ao Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada homem, de cada mulher que está aqui nesta noite, e que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos agir com inteligência e com prudência, quando não sabemos o que fazer. Nós oramos em nome de Jesus, amém.